chiadeira danada, mas aí seu Josinho assumiu o compromisso de colocar a Voz do Brasil no ar para toda a cidade, né? Começava de 7 e até às 8, a 1 hora, como acontece até hoje, né? Mas aí depois, essa programação lá na prefeitura ainda se diversificou um pouco, né? Tivemos a participação da locutora Georgina Silva, né, conhecida como Zefinha Guiné, e também tivemos a participação de outra locutora, Zélia Santos, certo, também de Acari. Isso na programação da noite, ainda no prédio da prefeitura, onde funciona a Câmara Municipal hoje. Depois, o estúdio foi transferido para a Praça Getúlio Vargas, certo? Com vários alto-falantes espalhados pela cidade. Tinha cobertura não só na cidade, mas também na zona rural, né? Alguns sítios, algumas fazendas próximas a Acari, à noite recebiam o som, conseguiam ouvir o som da difusora municipal de Acari. Então, começou na prefeitura, depois foi para a Praça Getúlio Vargas, onde funcionou durante muitos anos. Ok, Adriano? Ok, João Batista. Para quem está chegando agora, principalmente no Facebook, nós estamos tendo uma conversa com o João Batista, ele que foi um dos fundadores da difusora municipal lá em Acari. E estamos aqui num bate-papo com ele, contando alguns detalhes e a história dessa difusora em Acari. Então, João Batista, gostaríamos de saber também alguns detalhes sobre a difusora, né? Por exemplo, como era a programação e qual era a duração dos programas e os estilos de músicas que passavam na nossa difusora. Ok, meu caro Adriano Campelo, ouvintes da Rádio Cabugi, programa Revista Seridó. Falando aqui, João Batista. Olha, o negócio é o seguinte, era uma programação bem diversificada, entendeu? Tem um detalhe aí que merece ser dito aqui, é que após a transferência do estúdio da prefeitura para a Praça Getúlio Vargas, foi criada também uma programação matinal, certo? Programação matinal. E essa programação já era comandada por mim, João Batista, certo? Era de 9 até meio-dia, entendeu? Programação bem diversificada, música, notícia, informação, e tinha também a participação do ouvinte. Nesse período, nos idos de 1966, 1967, quando foi instalado o primeiro sistema telefônico na cidade de Acari, então o pessoal começou a participar pelo telefone, entendeu? O pessoal ligava, a gente colocava uma pergunta no ar, e o pessoal ligava dando a resposta e tal. Tinha uns prêmios fornecidos por alguns patrocinadores lá da difusora, entendeu? Essa programação era bem diversificada. Eu me lembro que foi mais ou menos no período de sucesso da banda inglesa The Beatles, certo? Na época o prefeito era... Então Geraldo viajava, ia a Natal, eu dava uma listinha com os sucessos do momento, e ele trazia, né? E quando, uma certa vez ele foi a Natal, eu coloquei o LP mais recente dos Beatles, e quando chegou em Acari foi um sucesso, né? Um sucesso tremendo lá dos cabeludos de Liverpool, entendeu? Aí, essa programação durou
um certo tempo. Chegamos, inclusive, a funcionar como uma rádio, né? Nós tínhamos um amigo em Gargalheiras, que era rádio amador, e ele construiu um transmissor na faixa de AM, e a difusora passou a funcionar como uma rádio experimental, né? Nunca saiu dessa categoria de experimental, mas funcionou durante um certo tempo. Acho que chegou a um ano mais ou menos. Então, era sintonizada num raio bastante amplo, né? Pegava em Santa Cruz, Quase Nova, Santa Cruz, naquela área aí, e também em Caicó, né? Cidades aí todas do Seridó, e o ponto mais distante era Caicó. Era como se fosse uma rádio normal, né? Só que era em caráter experimental, né? Muitos chegavam a dizer que era uma rádio pirata, mas a gente dizia que era em caráter experimental, ok? Foram enviadas várias propostas da Philips, por exemplo, oferecendo transmissor, mesa, equipamento completo para uma rádio, né? Mas a prefeitura não se interessou e ficou só como serviço de alto-falantes, transmitindo diretamente da Praça Getúlio Vargas, com a participação do ouvinte pelo telefone. A gente chegou a cobrir carnaval no Municipal Clube, falando pelo telefone. O advento do telefone deu uma movimentação muito grande na programação da Difusora Municipal de Acari. Ok, Adriano? Ok, João. Muito bom ouvir esses detalhes sobre a nossa difusora, principalmente aqueles que viveram esse momento devem estar valorizando muito esse momento, esse seu relato. Falando um pouco sobre os ouvintes, né, João? Como era o envolvimento desses ouvintes com a difusora e quais as propagandas que eram vinculadas na época? Ok, meu caro Adriano. Bom, a participação do ouvinte na programação da Difusora Municipal de Acari se dava de duas maneiras, né? Você sabe que naquela época o telefone era uma peça assim muito preciosa, né? E de valor. Nem todo mundo tinha, né? Algumas pessoas de maior poder aquisitivo tinham telefone. Algumas participavam pelo telefone e outros ouvintes iam diretamente do estúdio, né? Tínhamos programa ao vivo, a Hora da Saudade, por exemplo. Tinha a porta aberta lá, o ouvinte ia, cantava lá, entendeu? Cantava. E tinha também a participação direta do ouvinte, pedindo música, entendeu? E na fase primeira da difusora, esqueci de mencionar, hoje onde funciona o plenário da Câmara Municipal de Acari, já foi auditório da difusora, entendeu? Então nós tínhamos aí, eu me lembro do nome dele aqui, parece que era Raimundo Roseno, muito entusiasmado e tal, fazia programa de auditório, com a participação do ouvinte, tinha prêmios, tudo, entendeu? Isso na primeira fase da difusora, ainda no prédio da antiga prefeitura, né? Mas, depois que passou para a Praça Getúlio Vargas, houve uma diversificação total, né? Tinha uma outra equipe que fazia programa esportivo e tal. À noite tinha a jornada esportiva, quer dizer, programa esportivo informando jogos pelo Brasil e tal. Transmissão de futebol, naquela época, era praticamente impossível, porque por conta da ausência de telefone no estádio, né? Mas tinha uma equipe esportiva, o pessoal comentava os jogos do campeonato do Rio Grande do Norte, jogos pelo Brasil, entendeu? Era bem movimentada a programação nessa área esportiva na Difusora Municipal de Acari. E o ouvinte tinha abertura total, certo?
para Todo Total, ia lá, falava, como já disse, né? Eu chegava, fazia um pedido musical, oferecia para as pessoas, e assim por diante, né? Essa foi uma das fases de muita movimentação na Difusora Municipal de Acari. Muito bem. Falando em ouvintes, vamos registrar aqui a presença de alguns amigos que nos acompanham no Facebook. José Júnior, Paulo Eliandro, Renata, Felipe Dantas, Lildmila, minha amiga Yara, lá de Acari, Maxwell, Rosineide da Conceição, Erivânia, Adriano Batista, Richiene. Então, um abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa Revista Seridó. Um bom dia para todos vocês. João Batista, muitas pessoas relatam a saudade que tem da difusora. Você falou um pouco aí do envolvimento dessas pessoas na época e nos fala um pouco qual eram os equipamentos usados na difusora, né, para que o som chegasse até as casas onde eram distribuídos esses alto-falantes. Nos conte um pouco. Ok, Adriano. Quanto aos equipamentos, eram os mais simples possíveis, né? Nós tínhamos um amplificador cuja potência, para você ver, né? Era de 20 watts, solamente 20 watts. Hoje, quando você bota um equipamento do carro, 10 vezes, 20 vezes mais do que isso, né? E eu penso que tem gente que ainda acha pouco, né? Para você ter uma ideia do nível de poluição sonora naquela época, né? Era silêncio total. Eu me lembro que a gente dizia: Difusora Municipal de Acari transmitindo da Praça Getúlio Vargas, 20 watts de potência, volume 0.4 para toda a cidade. Você vê a capacidade como era pequena, né? Mas atendia porque o nível de silêncio na cidade era muito grande, né? Não tinha esse barulho, esse ruge que tem hoje, inclusive nas cidades do interior, né? É claro que na cidade do interior é muito menor do que numa capital como Recife, onde eu moro, né? Mas a tranquilidade era muito grande, silêncio total, e qualquer ruído chegava a ser propagado pela cidade toda, né? E um outro equipamento que eu já falei no início foi um transmissor na faixa de AM, construído por Menezes. O nome do rádio amador é Menezes. Ele era funcionário do Denox e morava em Gargalheiras, naquela vila ali do Açude de Marechal Dutra. E naquela época os radioamadores construíam seus próprios equipamentos, né? Então Menezes era um rapaz muito competente, muito inteligente e tal, e construiu um transmissor, né? Que a gente transmitiu durante muito tempo em caráter experimental, né? Levando a música e a alegria do povo de Acari para toda a região do Seridó. Ok? Ok, João. Parabéns pelo seu depoimento, né, sobre essa conversa que estamos tendo aqui. E gostaria muito de agradecer sua contribuição. Né, isso foi uma solicitação dos ouvintes, que trouxéssemos um pouco da história da Difusora Municipal de Acari. E eu gostaria de te parabenizar por esse feito que foi a difusora, essa sua contribuição, tanto com a difusora quanto para esta entrevista. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. E, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco das pessoas que também deram suas contribuições com a difusora municipal, né? Ok, Adriano. Não, rapaz, que é isso. Eu é que agradeço, né? Participação aqui na revista Seridó,
pela rádio Cabugi, do Siridó, que cobre todo o interior do Rio Grande do Norte. Paraíba, etc, etc. O mundo, né? Porque a Rádio Cabugi do Siridó está também na internet, né? Um abraço especial aqui para os nossos amigos ouvintes de toda a região do Siridó, especialmente da cidade de Acari. Olha, a difusora de Acari foi o berço de muitos locutores, entendeu? O berço de muitos locutores. Eu comecei na difusora de Acari, depois fui trabalhar na Rádio Rural de Caicó e muitos outros seguiram esse caminho, né? O nosso amigo Canindé, que trabalha hoje na rádio lá em Caicó. Tivemos também o início, quem passou pela difusora foi Valdo Nogueira, eu acho que Benildo também passou, Benildo Nogueira, e muitos outros, né? Muitos outros que passaram e seguiram a carreira de radialista, né? Mas logo no início, eu me lembro de alguns colegas que tiveram participação na difusora municipal de Acari, mas que seguiram outras profissões, né? Tivemos a participação de José Eduardo, que mora em Natal hoje, Geraldo Eduardo, também participou brilhantemente. Tivemos a participação também de Laíde Carvalho, né? Laíde Carvalho foi um grande comunicador, e já falecido, e terminou como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Jerônimo Nogueira, meu irmão, né, que mora em Natal, também teve a participação na difusora municipal de Acari, né? E tinha outros colegas que eu não consigo me lembrar agora. Tinha também o nosso amigo Francisco, que tinha o apelido de Chico. Ele gostava muito daquela banda Golden Boys. Aí a gente chamava Chico Golden Boy. Também teve uma participação na difusora de Acari, certo? E para encerrar, eu vou deixar um slogan que a gente usava na difusora de Acari naquela época, né? Era Difusora Municipal de Acari, a super escolinha do rádio. Ok, Adriano, muito obrigado, um grande abraço de João Batista. É isso aí, João Batista, eu que agradeço, e os ouvintes também aqui agradecendo a sua participação. Yara Cabral, falando da gratidão a você pela participação e disponibilidade. Temos aqui Maria Francisca, Antônio Manuel, do programa. Chagas Silva falando a turma do Bangalô, muitas histórias belas, difusora com seus bocões de ferro, os alto-falantes que ficavam localizados em alguns pontos da cidade. Um deles era atrás da Câmara, onde atualmente é a Câmara Municipal. Yara falando que é muito gratificante saber de toda essa história. E alguns ouvintes, algumas pessoas falam de algumas vinhetas, algumas propagandas que marcaram e marcam até hoje, né? E me pediram para me resgatar isso aí. E eu fui até o Museu Histórico de Acari, onde está todo o acervo da difusora municipal, inclusive alguns discos ainda com cera de carnaúba. O disco era feito de ferro e ele era revestido com a cera de carnaúba para ser gravado. E aí eu consegui alguns, além de todo o acervo musical, como o João Batista nos falou, que tinha os Beatles, Golden Boys, Roberto Carlos, enfim, vários artistas da época que faziam sucesso. Tinha algumas vinhetas que eram gravadas especialmente para a difusora municipal. E eu vou pedir aqui a Ana Olívia, que nos ajuda aqui, técnica de som aqui, para soltar algumas vinhetas que eram transmitidas na difusora municipal de Acari. Uma delas da Aguardente, tinha também da Sandália e também da Limpeza Municipal. Então, Ana Olívia, eu peço que você solte aí a vinheta para os nossos ouvintes acompanharem e ter uma noção do que eram
essas vinhetas na época da Difusora Municipal em Acari. Sandália do pé da fé, sandália do pé da fé, não é só pra trabalhar. Sandália do pé da fé, não é só pra passear. Sandália do pé da fé, não é só pra se banhar. Sandália do pé da fé, sandália do pé resistente, é no pé de toda gente. Sandálias do pé calçam o Brasil, resistentes, qualidade e peça, empreendimento apoiado pela Sudene. Sandália do pé resistente, é no pé de toda gente. O mundo bom é fumo de cabra macho, o mundo bom, o das duas colinas. Fique na sua que eu fico na minha, o mundo bom, o das duas colinas. Cuidado com as imitações. Exija o legítimo fumo Tupom. O legítimo fumo Tupom tem 2 folhinhas de fumo desenhadas no pacotinho. Tupom, o fumo de cabra macho. O mundo bom, o das duas colinas. Higiene é uma gestão de mentalidade. Continue colaborando com a administração municipal de Acari, símbolo nacional de limpeza. Ação desenvolvimentista da gestão José Brasílio e Antenor Cabral. É um aperitivo de grande sabor. E é a mais bacana, feita daquela caiana e tem mais sabor. Como ao senhor, eu vou provar agora. Camaraense, tipo da história. Aguardente camaraense, pedindo cajueiro ao consumidor. Fabricado em Alambique de Março, Lagoa Nova, Paraíba. Depósito, Rua Capitão João de Sá, 222, Campina Grande, Paraíba. Boa partida, boa danada. Muito bem, pessoal, vocês viram aí algumas propagandas que eram vinculadas lá na Difusora Municipal de Acari. Infelizmente eu não consegui a propaganda do macarrão de Antenor Cabral. Me foi cobrado muito essa propaganda, mas infelizmente eu não localizei o disco. Mas quem sabe futuramente eu não consiga, juntamente com a equipe do museu, e a gente possa trazer isso para vocês matarem saudade, né? Então, para encerrar nossa entrevista sobre a Difusora, eu só gostaria de falar aqui alguns comentários do Facebook. Gorete Pereira está lembrando aqui de Zita Gomes, Marilene Medeiros dando bom dia a todos, e ao primo Gabriel que está aqui conosco. Yara falando que ainda chegou a ver o adesivo da propaganda da limpeza pública colocado na pia na casa dos meus tios Otacílio e Nuca, né? Temos aqui também Irailson Souza de Azevedo, mandando aqui um abraço para o historiador Gabriel, que é Gabriel, que é afilhado dele. Então, um abraço para a Eliane Santos, que também acompanha o nosso programa. Então, esse foi um pouco do resgate da Difusora Municipal de Acari, né? E vocês que estão nos acompanhando aí em qualquer cidade do Seridó e quiser um recado, né, mandar um WhatsApp aqui para a rádio, dizer de onde está ouvindo o programa, se está gostando, você só é mandar um WhatsApp aqui para a Rádio Cabugi do Seridó, 9986 1150, 9986 1150, que a Ana Olívia irá passar o recado aqui para a gente, falar de onde vocês estão ouvindo o nosso programa. Pessoal, já vamos ter aqui uma entrevista com o Gabriel, falando sobre a cidade de Jardim do Seridó, no nosso quadro semanal,
que é a história da minha cidade. Então vocês não podem perder, já. E, pessoal, nós estamos organizando um site onde irá ser uma exposição virtual dos artistas do Seridó, né? Artistas que trabalham com artes visuais. E aí você que é artista aqui do Seridó e quiser mostrar seu trabalho nesse nosso site, que vai estar dentro do 4º Seminário Científico de Acari, vocês só é mandar um WhatsApp para mim com seu nome, a cidade, um breve relato sobre você, artista, e 5 fotos do tipo de arte que você faz, né? Com o título, o tamanho e o suporte da arte, que aí você, artista, passará a fazer parte dessa exposição virtual que acontecerá dia 24 e 25 de setembro. Então podem mandar um WhatsApp para o meu telefone, 9927-9195. O Seminário Científico de Acari, na sua 4ª edição, acontecerá dia 24 e 25 de setembro, dessa vez de forma totalmente virtual, né, em decorrência da pandemia. Então o evento será totalmente online, com palestras, mesa redonda, e aí será muito interessante. Terá temas como patrimônio histórico, Geoparque Seridó. Então vocês não podem perder. Então quem quiser conhecer e se inscrever no evento, isso aí no site www.even3.com.br/seminário _científico _Acari. Mas se vocês acharem mais fácil, podem ir no Instagram ou Facebook, que esse link está lá, né? No Instagram e Facebook é Seminário Científico de Acari. Vocês entram lá, curtem a página, curtem o Instagram e terá todas essas informações para vocês participarem como ouvinte, ou então para vocês artistas que quiserem participar da exposição virtual, só é me procurar pelo WhatsApp 9927-9195 e fazer parte do 4º Seminário Científico de Acari. Então, pessoal, vamos dando continuidade aqui ao nosso programa. Toda semana trazemos esse quadro História da Minha Cidade, para que todos os ouvintes do Seridó conheçam um pouco da nossa história, né, de cada cidade, de como se originou cada cidade aqui do Seridó, muito comum entre todas elas. E essa semana estamos aqui com Gabriel Santos, que é historiador aqui de Jardim do Seridó, que foi meu colega de faculdade, né? Ele que é pesquisador do passado e guardião dos mortos, menino homem disposto a viver feliz ou triste. Não é isso, Gabriel? Bom dia, eu agradeço sua participação aqui. Bom dia a todos que nos ouvem aí pela internet, pela Rádio Cabugi do Seridó, pelo Facebook do Adriano. Eu é que agradeço o convite, é muito bom a gente poder conversar um pouquinho sobre a historicidade de nossos lugares, de nossos patrimônios, e ratifico que sempre que precisar de mim, eu estou à disposição de você. Nós somos colegas, resenhamos muito na universidade, nos divertimos muito. História, antes de tudo, é algo gostoso, não é algo enfadonho, e a gente se diverte muito aonde a gente está quando está estudando. Então, muita gratidão e vamos em frente. Pois é, eu gostaria, em nome de Gabriel, mandar um abraço aqui para Patrícia também, que é historiadora aqui de Jardim do Seridó. Temos Maciel, que não concluiu o curso, mas é uma pessoa que tem muito conhecimento histórico também. E você fica à vontade para lembrar mais algum nome dos nossos colegas. Nós tivemos a Saonara, né, que concluiu com a gente. Nós somos veteranos do Aleph, que também já concluiu, Aleph Marx.
que inclusive a noiva de Aleph entrou agora na universidade para a história também. Então eles estão entrando a família toda no ramo da história. E muitos outros, né? Tem uma galera nova, tem a Roberta que está no início dos períodos. Então, Roberta foi Miss, inclusive, daqui de Jardim. Então, assim, tem uma galera e Jardim continua produzindo mais historiadores. Isso é uma honra. E tem aqueles que também não têm a formação, mas que já é historiador por reconhecimento, né, pelo trabalho e o amor que tem pela história, que é Sebastião. Isso, Sebastião Arnold de Moraes, um peso pesado, né, na área de história. O mestre Geici Fran Azevedo, que é santeiro, ele também gosta muito da história de Jardim, sabe muito, tem muitas memórias, inclusive memórias do avô dele, e de algumas pessoas que ele conheceu. Ele sempre, inclusive, está conversando comigo a respeito de algumas coisas, analisando fotos, percebendo. São essas pessoas que não são formadas, mas gostam muito, que terminam nos contribuindo com o nosso saber histórico e que é de fundamental importância que a gente converse, inclusive, com elas, porque elas também são detentoras de memórias, né? A nossa diferença é um papel que também não vai rebaixar ninguém. E não podemos esquecer o nosso mestre, né? Que foi mestre nosso lá na faculdade. Sim, o Diego Marinho de Góes, né? Foi dos primeiros períodos, não sei para você, mas ele foi de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Não sei se você teve essa disciplina. Não, como eu fui bacharelado, nossa disciplina com ele foi... eu não lembro, mas era mais questão de científico, né? De trabalho científico. Sim, metodologia do trabalho científico. Isso, acho que era essa disciplina. A temerosa metodologia do trabalho científico, né? Foi quase a disciplina que corria comigo da faculdade. Eu mal entrava acho e que já com se todo preparava com ela. Com todo aluno dá aquele impacto. E o Diego Marinho, inclusive, está para lançar um novo livro sobre as irmandades religiosas e de leigos aqui de Jardim do Seridó, né? Ele que já tinha lançado um livro que foi a tese de mestrado dele, sobre a modernização de Jardim do Seridó, tendo em vista a análise sobre tudo o que foi vivido e foi feito pelo Dr. Heráclio Pires Fernandes em Jardim, e agora ele lança, nos contempla com esse novo olhar sobre as irmandades, e a gente está inclusive ansioso para ver, porque tem fotos inéditas, inclusive dos altares da igreja e tudo mais, que a gente fica ansioso para ver. Então vamos dar início a esse nosso bate-papo. Então, Gabriel, gostaria que você contasse um pouco da origem da cidade de Jardim do Seridó, para que os nossos ouvintes conheçam mais como se originou tudo por aqui. Então, né, eu sempre costumo dizer para as pessoas que Jardim do Seridó não é uma cidade tão diferente das outras cidades do interior do Rio Grande do Norte, sobretudo do Seridó, né? Nós aparecemos dentro da história com aquelas conhecidíssimas incursões que houveram, principalmente guiadas pelo Domingos Jorge Velho e toda a sua tropa, né, que exterminaram inúmeros indígenas aqui no interior, sobretudo ali na Serra da Rajada, onde nós tivemos um extermínio em massa, e tivemos também, né, essa participação massiva de portugueses que vieram até o interior do Seridó. E daí a gente vai aparecendo em alguns documentos, assim, a gente vai percebendo o surgimento de algumas cidades, e aí por volta de 1770 para 1780, definitivamente a gente tem conhecimento de personagens que vão chegando por aqui, que é o caso do Antônio de Azevedo Maia, que era português e que vem para cá para habitar, não é? A princípio, vale salientar que nem todos esses tinham em mente que iam fundar cidades, né? Eles vêm para habitar e, consequentemente, trazem familiares, amigos, e aquilo vai criando forma e termina que a proporção fica impossível até da cidade não se concluir efetivamente. Mas, de fato, a ideia é essa, né? Que Jardim do Seridó nasce como todas as outras cidades, a partir dessas incursões que acontecem, inclusive, que geram a conhecidíssima Guerra dos Bárbaros, que a gente conhece, né? Então, a dinâmica de surgimento de Jardim do Seridó
quanto ao aparecimento é mais ou menos essa. Aí quando você fala que é muito comum, né, esse surgimento, essa história dessas cidades aqui, principalmente do Seridó, é que quando eles chegavam, que construía sua cidade, sua casa de fazenda, posteriormente construía uma capela, né, dedicada a algum santo. E isso está muito comum, né, em Caicó, que foi a primeira, Acari, Jardim do Seridó e assim por diante. Exatamente. Justamente aí, a partir da chegada do Antônio de Azevedo Maia, que inclusive compra as terras da atual cidade de Jardim do Seridó, pelo menos em tese uma porcentagem de terras, né? Ele cria a Fazenda Conceição, né? Que passa a se chamar Fazenda Conceição do Azevedo, e em 1790 ele doa 600 braças de terra para a fundação, o erguimento, pode-se dizer, da capela e futura paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Azevedo. Não é? Então, em 1790, nós temos o auspício do que é a fundação definitiva de Jardim, uma vez que nós temos a união da política quanto o fazendeiro, o dono das terras, o dono de posses, e o religioso, que é justamente o surgimento da capela. Então, nós temos essa data como a data de fundação da nossa cidade, não é? 1790. Entendo. Eu fico curioso, por exemplo, Caicó é a mais antiga, né, do Seridó. E Caicó teve algumas mudanças no seu nome, né? Caicó, Vila do Príncipe. Acari não teve nenhuma mudança, permanece até hoje. E Jardim do Seridó, para mim entender um pouco, fico curioso em relação a isso. Começou com o nome Conceição Azevedo, né? E como essa transição do nome para Jardim, Jardim, né, inicialmente, depois isso, que ganhou o nome Seridó. Isso. Então, Adriano, é uma confusão ainda que não foi acertada. Apesar de que nós temos alguns apontamentos, inclusive o mais aprofundado é o do professor José Newton de Azevedo, já falecido, que escreveu na década de 80 Um Passo a Mais na História de Jardim do Seridó. Apesar destes apontamentos que nós temos, inclusive do poeta Antônio Antídio de Azevedo também, que era da família do Antônio de Azevedo, descendente. Apesar de tudo isso, nós não chegamos ainda a uma conclusão exata, né, dessa transição do nome após Conceição do Azevedo. A gente tem essa certeza, Conceição do Azevedo, porque aparece nos livros de tombo da paróquia, em alguns outros documentos, em menções de outras pessoas, a gente vai sabendo que nasce essa, inclusive sabe que a fazenda é Fazenda Conceição, né? Então nós temos isso. Quando ela se emancipa politicamente, em 1858, do Acari, nós passamos a ser Vila do Jardim, e aí é que está meio a confusão da coisa. Alguns falam que Jardim traz esse nome por causa de um jardim que se tinha em uma casa de frente à primeira casa de Jardim do Seridó, né? Do Coronel Viana, então, do Capitão Viana. Então, dizem que ele tinha um jardim muito elaborado lá, e aí, por isso, terminaram colocando, como ele era influente politicamente, o nome de Jardim. Porém, não existe nenhum documento que prove que existiu esse jardim, ou que algo do tipo aconteceu, não é? Em outro vértice, do outro lado do Rio Cobra, onde hoje fica situado o Bela Vista, o Alto do Bela Vista, ou popularmente como a gente conhece o Berrabode, nós tínhamos uma fazenda de um filho do Antônio de Azevedo Maia, fundador de Jardim, o Caetano de Azevedo Maia, que se chamava Fazenda do Jardim. Então, é possível que o nome, na verdade, tenha vindo desta fazenda e não do Jardim do Capitão Viana, uma vez que documentalmente isto aparece nos documentos, inclusive nos livros de notas do cartório de Jardim do Seridó, aparece a venda desse território, e se tem conhecimento de fato que aquele era a fazenda do Jardim
Então é possível que, como o Caetano era filho do Antônio de Azevedo, isso ficou influente que acontecesse, não é? Sei. E como você vê o sentimento das pessoas em relação a esse nome? Por exemplo, Cruzeta se chamava Remédios, né? Hoje Cruzeta. Florânia era Flores, hoje Florânia. Enfim, temos alguns outros exemplos, né? E algumas pessoas têm esse sentimento de que queria que fosse o primeiro nome. E aqui em Jardim do Seridó tem esse sentimento de que o nome inicial poderia voltar. Eu sei que isso dentro da realidade é uma coisa distante, mas como é o sentimento das pessoas em relação a esse primeiro nome? Então, apesar de todo o amor que os hoje jardinenses têm pelo nome Conceição do Azevedo, ou Conceição dos Azevedo, eu acredito que Jardim tem um sentimento de pertencimento muito grande com o nome Jardim. Uma afetividade muito grande com o nome Jardim. Inclusive, eu esqueci até de falar desse surgimento do Seridó, né? Também não existe nenhum documento que prove que Jardim do Seridó se tornou Jardim do Seridó para diferenciar de outra cidade. Não se tem esse documento. O documento que nós temos quando a cidade é fundada, efetiva, não é fundada, ela é elevada à categoria de cidade, que é de 1874, é que ela passa a se chamar Jardim do Seridó. Mas não existe uma explicação para isso. Eu pesquisando, tentando encontrar isso, inclusive junto com o Sebastião, nós criamos a hipótese de que isto tenha sido um equívoco. Em vez de Jardim no Seridó, porque já existia sim a vila de Jardim de Angicos, não é? Para situar melhor a região onde estava o jardim, as pessoas iriam dizer Jardim no Seridó. E em algum momento esse no Seridó se transformou em do Seridó, e nos documentos, porque assim, dizem que a mudança aconteceu em 1874, mas nos documentos a partir de 1874, nós temos em sua maioria o aparecimento de município do Jardim, não aparece esse do Seridó. Então, em algum momento, alguém acrescentou esse no Seridó, e esse no Seridó se transformou em do Seridó, e aí a gente passou a se identificar efetivamente como Jardim do Seridó. E aí, todo jardim seridóense se identifica muito com esse nome e gosta muito desse nome. Muito bem. Você falou aí quando o Jardim do Seridó foi elevado à cidade, né? E é algo interessante que algumas pessoas não entendem, né? Se perguntam por quê. Caicó foi a primeira cidade a surgir, o primeiro município a surgir, depois Acari, e depois, até 1856, só essas duas cidades. E aí Jardim do Seridó se desmembra. E Jardim do Seridó, ela chega primeiro do que Acari à condição de cidade, não é isso? Isso se deve a quê? Isso. Eu acredito, Adriano, muito especialmente, que devido à situação política da época, não é? Nós tivemos sempre, e aí eu já vou respondendo inclusive uma pergunta que você vai me fazer lá na frente sobre personalidades, inclusive já falei sobre uma e vou falar sobre outra, que é justamente o Coronel Felim Elísio de Oliveira Azevedo. O Coronel Felim Elísio, ele era um cara extremamente articulado. O Manuel Ildefonso de Oliveira Azevedo, pai dele, era um político extremamente articulado. Nós temos o surgimento, o aparecimento, a partir do momento de 1856, que Jardim é elevada, deixa de ser freguesia para ser elevada à paróquia de Jardim. O aparecimento do padre Francisco Justino Pereira de Brito, que é sobrinho do padre Francisco de Brito Guerra de Caicó, inclusive irmão do José Modesto Pereira de Brito, que foi, eu acho, padre de Acari, do Acari. Então, assim, nós temos essas figuras que compactuam e confabulam para que a cidade se organize politicamente o mais rápido possível. O conhecimento deles era tremendo. Então, assim, eu acredito que isso se deve muito a essa organização. Você veja que, inclusive eu estava fazendo um apontamento aqui, nós temos a fundação em 1890,
a paróquia em 1856, em 1790, em 1856 a paróquia, a emancipação política a título de vila em 1858, veja, 2 anos da paróquia para a emancipação, a fundação da banda de música em 1859 e pouco tempo depois, questão de pouco mais de 10 anos, a criação, a elevação a título de cidade. Então, assim, isso se deve justamente a essa organização política. Muito bem. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria registrar aqui alguns comentários de alguns ouvintes, né? Dorival Júnior está falando aqui que soube que o padre Brito Guerra, por implicância com a família Azevedo, provocou essa mudança de nome de Conceição do Azevedo para Jardim do Seridó. Então, né, vamos falar só um pouquinho nisso, que inclusive a gente fala sobre um ponto que você iria me perguntar lá na frente, que é sobre a banda, não é? Sim. Quando a paróquia é oficializada, o padre Francisco Justino Pereira de Brito deixa de ser visitador diocesano para ser o primeiro pároco de Jardim do Seridó. E quando ele chega aqui, ele é um homem de posses. Padre naquela época era um homem extremamente político e sobretudo político. Então ele aparece aqui, não aparece como oposição, as pessoas até imaginam que ele já chega como oposição à política dos Azevedo, mas ele não chega. Vocês imaginem que a paróquia se efetiva em 1856 e em 1859, a banda, segundo o que a gente tem até hoje, a banda de música Euterpe Jardinense, ela aparece com o nome Sociedade Musical da Vila da Conceição do Azevedo, e ela é uma criação da união da ideia do padre Francisco Justino Pereira de Brito com o Manuel e Delfonso de Oliveira Azevedo. Então, que a gente imagina que o padre foi convidar o Manuel e Delfonso, que já era músico, a fundar uma banda para animar os festejos religiosos que se tinham na cidade. Então, se nós imaginarmos isso, nenhum era oposição um ao outro. Eles eram amigos, inclusive. Porém, lá na frente, nós vamos descobrir que o Manuel e Delfonso, e isso aí não é uma vilania dos Azevedo, tampouco uma vilania do padre Francisco Justino, é apenas um ideal dessas duas figuras que acontece, né, com o tempo. O padre Francisco Justino faz muitas negociações com o Manuel e Delfonso, inclusive negociações de escravo, empréstimos. E aí, o Manuel e Delfonso, não sei em que momento ele se perde, que ele termina não pagando essas contas, essas dívidas. E aí, isso se torna uma briga. No momento em que a gente está aqui imaginando, a gente está criando uma teoria. A partir do momento em que o Manuel e Delfonso passa a ser muito cobrado, ele vai tentar atingir o padre. E aí vai dizer que o padre está maculando uma pessoa da família dele. Inclusive era uma senhora conhecidíssima que trabalhava na paróquia. E aí ele começa a dizer que, inclusive em jornais se vêem essas crônicas, esses textos, que o padre está violando o pudor, o celibato e etc, etc. Apesar de que naquela época já se conversava lá no Vaticano a ideia de padre casar, já se chegava por aqui essas ideias. Então, assim, o Manuel e Delfonso começa a levantar essa teoria, o padre Francisco Justino começa a barrar isso nos jornais também, a mandar mensagens também, começa uma briga intelectual e termina que essa briga intelectual se torna política, a ponto das figuras dos Azevedo, das figuras do Brito e dos outros começarem a se tornarem um pouco que vilões desta história toda, e o padre Francisco Justino tende a pegar o que a gente conhece hoje como uma depressão e morre muito jovem. E o Manuel e Delfonso já tem fundado a banda. Inclusive, existe uma teoria que o Heráclio Pires Fernandes, o doutor Heráclio, mudou o nome da banda de música Euterpe Jardinense por volta de 1916 para
de Sociedade Musical da Vila da Conceição para Banda de Música Euterpe. Mas eu tendo a acreditar, diante dos fatos e de alguns documentos que a gente tem acesso, que o nome da banda mudou ainda antes de 1916 e que foi mudada pelo coronel Felintelise de Oliveira Azevedo, que era dos Azevedo, mas tira esse Azevedo da banda de música como uma forma de tentar amenizar a coisa que já tinha sido incendiada desde o seu pai, sabe? Então, termina que ele faz essa mudança. A foto mais antiga que nós temos da banda de música é de 1899 e já aparece o nome Euterpe. Então, a gente tem esse entendimento. Então, essa pergunta dele, esse apontamento, é justamente porque existe todo um conflito entre um e o outro, e isso termina com que alguns agentes históricos e políticos da época terminem tendo que fazer essas adaptações, essas retiradas do Azevedo e etc., para tentarem amenizar a coisa que já tinha sido incendiada naquela época. Entendi. Perfeito. Sebastião Azevedo está parabenizando pelo programa e mandando um abraço. Sebastião, que é daqui. Para quem está chegando, quem está ouvindo, ligando seu rádio agora, estamos conversando sobre a história da minha cidade. Hoje com Gabriel Santos, ele que é historiador aqui de Jardim do Seridó. Temos também aqui Júnior Cordeiro, lá de Solânia, dando bom dia a todos e saudações solanenses. Jardim, primeira paróquia e cidade que acolheu meus familiares. Gesifran está falando que está na escuta dessa aula sobre história. Queria saber de Gabriel se tem algum documento comprovando a data de fundação da banda, dia, mês e ano. Já já você responde essa pergunta que a gente vai falar um pouco sobre ela mais na frente. Gabriel, quais as lendas e curiosidades em torno de Jardim do Seridó? Existe muita coisa, né? Que se nós fôssemos falar de alguns fatos que aconteceram, e daí fica até difícil a gente dar esses spoilers. Mas um deles é um fato que aconteceu aqui em 1899, que foi o suicídio da esposa do capitão João Felizmino de Melo, que eles eram os pais do poeta Otoniel Menezes, que foi consagradíssimo na literatura brasileira. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Acontece que, quando a morte do padre Francisco Justino, o sobrado passa a ser do professor Apolinário Pereira de Brito, que era professor de latim em Caicó, que era irmão do padre Francisco Justino, irmão do padre José Modesto Pereira de Brito, né, sobrinho também do padre Francisco de Brito Guerra. E aí, nesse meio tempo, o padre Apolinário vai vende o sobrado, e daí chega às mãos do capitão João Felizmino de Melo, que era chefe da mesa de rendas municipais de Jardim do Seridó, né? O responsável era o que a gente hoje tem como Secretaria de Finanças, né? A mesa de rendas era o responsável pela organização financeira do município. E aí o capitão João Felizmino, da sacada do sobrado, começa a cubar uma moça muito bonita, né? A gente chama cubar esse ato de fitar de longe, de soslaio. E surge o boato na cidade de que o capitão João Felizmino está tendo um caso com essa moça, que inclusive é uma moça de família da época até hoje, né? A família tem muito prestígio. E aí a esposa do capitão João Felizmino, ela não recebe esta história com bons olhos, né? Para a época de um povo conservador, de um povo extremamente submisso, apesar de tudo isso, ela não recebe com bons olhos. E aí ela segundo contam, ela se veste com o vestido de noiva do casamento deles, ateia fogo no próprio corpo e se joga de cima do sobrado e vem a falecer, né? Não no local,
ela ainda é levada para o quarto. Inclusive, o poeta Otoniel narra essa história em um poema dele e fala que a única vez que viu ela definitivamente foi ela toda queimada na cama, tomando água numa colherzinha, e daí ela dá o último suspiro e vem a falecer. E esse fato é uma lenda que poucas pessoas conhecem aqui, mas é uma história extremamente, é uma tragédia que termina nos fazendo refletir sobre tanta coisa, não é? Além dessas, nós temos outras mais perto, temos a Menina da Cruz, a Maria de Lourdes, a Menina da Cruz, que é uma milagreira popular daqui de Jardim do Seridó, falecida na década de 50. Ela foi atropelada. Alguns dizem que ela foi pegar uma coisa no chão e o caminhão passou por cima dela. Outros dizem que ela estava brincando no caminhão e o caminhão saiu e não viu ela e atropelou. O fato é que depois disso as pessoas, ela inclusive morreu no dia 1º de abril, todo mundo achou que era mentira esse fato, não é? Então, ela passou a obrar milagres e as pessoas começaram a vivenciar esta dinâmica de fé, inclusive sendo atribuídos a ela milagres de pessoas conhecidíssimas aqui em Jardim, inclusive o próprio Sebastião Arnóbio de Moraes, que tem uma certa história para contar sobre a Menina Maria de Lourdes. Muito bem. Antônio Manuel está falando aqui nos comentários do Facebook que o padre José Modesto construiu o sobrado que a família dele adquiriu em 1961, né? A família de Neônio, lá na rua Tomás de Araújo, em Acari. Então o padre José Modesto parece que vai ficar conhecido pela construção dos sobrados, né? Pois é. Lá em Caicó tem o sobrado, que foi dele, né? Aqui o irmão dele, né? O Francisco dele, né? Justino, né? Constrói um sobrado, inclusive enorme. Pois é. Então, um abraço, Antônio Manuel. Gabriel, na sua opinião como historiador, qual o momento, ou quais, o momento mais marcante para a história de Jardim do Seridó? Olha, nós temos a nível nacional, que é quando é proclamada a República. Não é? Jardim, apesar de receber a mensagem atrasada, nós temos um texto do próprio Heráclio Pires Fernandes que narra a história de como foi proclamada a República aqui, né? A vivência das pessoas aqui, como elas se deram com essa mensagem, o que é que aconteceu na época. Inclusive na época a banda estava parada, a banda de música, e aí não tinha nem instrumento para tocar, só aparece um violão, um trombone e um pistão. Então vocês imaginem alguma música só por esses 3 instrumentos, tentando fazer algo, e enquanto a bandeira do Brasil é hasteada. Nós temos esse momento. A nível estadual, nós temos o tempo, eu não tenho exatamente em mente aqui, em que o coronel Felino Telísio de Oliveira Azevedo assume o governo do estado do Rio Grande do Norte interinamente. Ele assume 2 vezes, inclusive, e isso são momentos marcantes para a cidade. Nós temos a chegada da imagem, a atual imagem que está no altar-mor da Igreja Matriz, né? Uma imagem de 1,88 m, então é quase do nosso tamanho. É maior do que a gente, é maior do que nós. Eu pensava que você ainda tinha até mais do que isso, mas então, né? É maior do que a gente, e ela chega em um momento muito marcante nesse sentido, porque nós tínhamos uma imagem muito pequenininha, muito acanhada, em estilo barroco, e aí ela chega estrondosamente, inclusive com uma realidade tão grande que as pessoas tendem a querer furar com alfinete a imagem para saber se não era definitivamente uma pessoa, né? É tanto que precisa colocar um vidro na imagem para poder impedir que as pessoas fossem lá e furassem a imagem, e etc. Além disso, nós vamos ter outros momentos aqui, né? Muita gente viveu na década de 90, em 1990, os 200 anos de Jardim do Seridó, que foi uma festa imensa. Muita gente vai lembrar aí, quem está ouvindo a gente vai lembrar da festa dos 200 anos. Nós vamos ter os tempos áureos da Medeiros e Companhia,
que eu não sei se você lembra, eu lembro ainda de ter encontrado o sabão sereia, a margarina paladar, o óleo, eu ainda tive de ver o óleo mavioso. Então todos esses produtos eram fabricados aqui em Jardim do Seridó pela Medeiros e Companhia. Então nós vamos ter esse período. Bom, e se nós for falar aqui todos, nós vamos passar o dia, porque são muitos os momentos que, no meu ver, são categoricamente importantes. Muito bem. Jardim do Seridó hoje é reconhecida também pelos Negros do Rosário e pela sua banda de música, né? Ambas exemplos de persistência e de uma história muito antiga, chegando a ser os mais antigos do Seridó, né? Tanto em Irmandade, junto com Caicó, e a banda de música, né? Isso eu queria que você falasse um pouco da Irmandade dos Negros do Rosário e também da banda de música, e já respondendo a pergunta do nosso amigo Geisifran. Vamos começar pela pergunta do Geisifran, né? Não existe uma data exata para a fundação da banda. Pelo menos dia, mês e ano. Ano a gente sabe que foi em 1859. Pelo menos é o que a gente tem documentado, inclusive no livro de tombo da banda de música, né? Mas o dia e o mês, eu crio a teoria de que o aniversário da banda sejam nutrido da festa de Nossa Senhora da Conceição. Uma vez que em 1859 a banda iria tocar os festejos religiosos. Então, certamente, a primeira vez que ela tocou deve sair uma teoria que possivelmente alguém pode até ter outra para refutar e confluir com a minha. Pode ser que o aniversário da banda seja em dezembro e não em outra data, né? Em dezembro, justamente porque é a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então, esse seria a minha ideia de aniversário da banda de música. Mas isso é uma teoria que precisa estudar, repito. Então, assim, a banda de música é criada, o Manuel de Alfonso de Oliveira Azevedo era conhecedor, fazia parte da dinâmica da Guarda Nacional, e aí ele cria nesse estímulo. As bandas de música servem também para essa organização política. Convidam alguns participantes, pouquíssimos, tem o apoio, inclusive, da paróquia, e assim vai se criando esse patrimônio, e ela tende a ser hoje uma das mais antigas do Seridó e do estado do Rio Grande do Norte. Uma vez que muitas das bandas criadas também nesse período, elas se acabaram. A banda de Jardim, apesar de ter tido momentos na história que ela não teve uma participação efetiva, os músicos existiam, os maestros existiam, mas ela não exercia a sua função de banda de música. Ela como se estivesse parada, não é? Inclusive a casa, as sedes da banda eram alugadas pelo governo municipal, mas ela ficava parada. Então acredita-se que houveram realmente esses momentos em que ela dá essas paradas, mas mesmo com isso, nós temos uma história muito longa e que persiste até hoje. Então continua sendo uma das bandas mais antigas do Rio Grande do Norte. E os Negros do Rosário nascem um pouquinho depois, né? Em 1863, a festa começa a acontecer por pessoas que eu acredito tenham o mesmo sangue que eu, não é? Descendentes de quem eu descendo, pessoas de quem eu descendo, que eram negros pretos escravos. E aí a festa, apesar de não ter uma recepção muito boa com o passar do tempo da igreja, e vão existir momentos extremamente complicados em que a igreja olha para a festa dos Negros do Rosário como uma coisa ruim, sobretudo pelo fato, e daí isso não é uma crítica, é apenas uma análise, pelo fato de que a festa só dura 3 dias, e durante 3 dias não tem rendimento financeiro. Não tem rendimento financeiro. Então termina que muitos padres para trás terminavam abominando a festa. Nós vamos ter caso no livro de tombo de padre dizer que a festa era mais um bacanal
do que uma festa baseada na tradição, que não tinha graça, que não tinha sentido, sabe? Fazem críticas ferrenhas. Inclusive, vão ter padres que vão dizer: eu vou deixar os negros pularem aqui no patamar muito contra gosto. Vocês vejam como os padres interpretavam isso. Né? Eu vou deixar eles... Hoje não, hoje a gente entra para dentro da igreja, a gente pula dentro da igreja, a gente toca dentro da igreja, a gente termina levando a profanidade para dentro da igreja, não é? Levando em consideração essa ideia de que a igreja é um templo sagrado, onde se merece o respeito. Pular, dançar, gritar e tocar lá dentro e freviar lá dentro é de certa forma uma resistência do que se tinham os escravos, né? E eu falo assim no sentido de que de quem eu descendo é dos escravos. Eu comprovei, inclusive acho que eu conversei com você uma vez a respeito disso, sobre as minhas comprovações. Encontrei uma das comprovações nos livros de batismo de Acari, né? O meu trisavô Tibério Castilhano de Oliveira está batizado lá, é batizado escravo da família dos Cunha Lima, que é conhecidíssima, né? Inclusive na Paraíba. E a gente vai vendo, sabe, essa situação, a gente vai vendo esse surgimento dessa resistência da festa dos Negros do Rosário como uma forma também de articulação para a abolição da escravatura aqui em Jardim. O padre Antônio José da Silva Pinto, quando pároco daqui de Jardim, organiza a festa efetivamente para que ela ajude e coopere para a libertação dos escravos. Ele que fazia parte da Liga Norte Rio Grandense de Abolição no estado. Então, assim, ele faz isso, os negros fazem sua parte e aí terminam conseguindo a abolição de muitos escravos aqui em Jardim. Então, tem todo um contexto histórico que termina mostrando a importância dos Negros do Rosário para a época e até hoje como uma forma de manutenção de uma prática do passado. Então, tanto a banda de música Euterpe Jardinense, quanto a Irmandade do Rosário e de São Sebastião, porque é de São Sebastião por causa de Parelhas, não é? Como Parelhas pertencia a Jardim, e os negros de lá vinham do quilombo da Boa Vista para cá para fazerem a festa, então terminava que também cultuou-se São Sebastião. Inclusive Diego Marinho de Góes vai explanar bem mais a fundo, talvez até refutando algumas ideias do que eu falei aqui, e isso é bom, é bem interessante. E é isso, tanto um quanto o outro são patrimônios vivos do nosso município. E tem uma relação muito grande, né, dessas irmandades, por exemplo, Caicó, Acari e Jardim, né, as três mais antigas do Seridó, elas são citadas como exemplo dessas irmandades. Infelizmente, Acari, alguns historiadores vão dizer que provavelmente seria uma das mais antigas irmandades, mas infelizmente essas informações se perderam em Acari. Tanto as informações documentadas, né, quanto a própria apresentação dos negros em Acari, né, o trabalho deles em Acari. Infelizmente, hoje não se dá mais continuidade lá em Acari, Jardim do Seridó e Caicó, sim. E aí parece que em algum certo momento existia muito essa relação de Acari com o Jardim do Seridó. Eu andei entrevistando 2 moradores lá da Fazenda São Pedro, 2 irmãos, né, eu não estou lembrado o nome deles, se eu não me engano, o seu Antônio. Isso, dos Dantas. Isso. E ele me falou que eles muito novos, os pais deles eram rei e rainha, os pais eram os avós, e eles iam dançar em Acari na época. Isso mostra o quanto a Irmandade de Acari também era muito antiga e que tinha muito essa relação dos negros de Acari virem dançar em Jardim ir para lá, né? Adriano, eu acho que isso é uma ideia do Seridó, sabe? Essa cooperatividade que existia aqui. A banda de música tocou em Currais Novos, em Parelhas, em Caicó, tocou festas em todas essas cidades. Assim como os Negros do Rosário circulavam todas essas cidades para participarem das festas e também conseguirem arrecadar algumas coisas para eles.
existe também uma relação muito profunda com irmandades até de outros lugares. Por exemplo, há muitas memórias de pessoas, Geice Fran, inclusive, me fala muito sobre isso, que lembra demais, quando os negros de Santa Luzia vinham para a festa em Jardim. Então você veja a relação que se tinha até mesmo com irmandades de outros estados, que terminavam vindo para cá e Jardim indo para lá. Não é? E isso é muito interessante que a gente perceba esse cooperativismo. Até hoje, Jardim ainda vai para a Carícia algumas vezes para a festa, para pular lá. Não é? Isso é bem interessante que a gente pense. E isso se dá também pelos laços que existiam. Por exemplo, antes de se desmembrar de Acari, né, Jardim pertencia a Acari. Então, toda a turma daqui iam para lá, por exemplo, né, quando ainda não estava oficializado, quando não tinha, por exemplo, a igreja aqui, né? Então, eles iam para o culto em Acari, assim como em Carnaúba, que eram povoados de Acari. E isso se dá também com o coral de Acari. Vamos encontrar momentos em que o coral de Acari vai para Carnaúba ajudar a festa de lá e os integrantes do coral de Carnaúba vêm para Acari ajudar na festa. Até na questão dos maestros, vocês vejam que Felinto Lúcio Dantas é de Carnaúba dos Dantas, ele vem ser maestro em Jardim do Seridó, ele também é maestro em Acari. Então a gente Santa Cruz, a gente vê a gente percebe que não é uma questão financeira, não era sobre trabalhar, era sobre cooperar com a manutenção, por exemplo, musical das outras cidades. E aí, obviamente, o maestro Felinto Lúcio Dantas coopera imensamente para isso, né? Deixando dobrados em Jardim, deixando dobrados em Acari, em Santa Cruz, em Carnaúba dos Dantas, não é? Então isso termina mostrando como o Seridó trabalhava na época. Exatamente. Estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu gostaria de registrar aqui a presença de Ailg Maria, Janaína Medeiros, lá de Currais Novos, nossa amiga do Geoparque Seridó, Marley de Souza, Irailson, Yara, Carmen. Temos várias pessoas assistindo nosso programa, curtindo aqui pelo Facebook. E Adriano, Ângela, Maria Francisca, Wesley, lá em Jucurutu, nosso colega de faculdade. Temos Carlindo, Paulo Eliandro, Luiz Henrique. Gabriel, para encerrar nosso bate-papo muito proveitoso aqui sobre Jardim do Seridó, tenho certeza que nossos ouvintes adoraram esse relato histórico que você fez, mostrando um pouco da cidade. Quais as figuras mais importantes, na sua opinião, para o município de Jardim do Seridó? Vamos lá, eu falei duas, não é? O farmacêutico Dr. Heráclio Pires Fernandes, dos Pires, inclusive, que terminam existindo também em Acari, ele faz parte desses Pires. Nós vamos ter o coronel Felinto Elísio de Oliveira Azevedo e, muito particularmente, dentro da política, nós vamos ter o prefeito Manuel Paulino dos Santos Filho. O Manuel Paulino é uma figura extremamente popular em Jardim do Seridó. Todo mundo sabe uma história do Manuel Paulino. Todo mundo sabe algum palavrão que o Manuel Paulino falava. Todo mundo sabe alguma coisa que o Manuel Paulino criou ou fez e que permaneceu por muito tempo e permanece até hoje. Para nós termos noção de quem era a figura do Manuel Paulino, ele é o pai do desembargador Cláudio Santos, que chegou inclusive a ser governador interino quando a saída para a viagem do Robson Farias. Então, assim, o Manuel Paulino é uma figura extremamente interessante, porque ele é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália, combateu lá, era chefe de uma tropa, era um dos poucos em que os militares chegavam aqui e batiam continência para ele, não é? Não era ele que batia continência para os outros militares. Certa feita, ouvi falar, a gente ouviu nos comentários de Facebook, que o vice-presidente da República
conversou com um jardinense lá em Brasília e lembrou do Manuel Paulino, de quando ele veio a Jardim do Seridó para fechar o alistamento daqui de Jardim, o setor de alistamento, e Manuel Paulino não deixou, dizendo que a cidade era dele, e não do exército, né? Quem mandava era ele e só fechava quando ele quisesse. E existem muitas histórias disso, né? De pessoas que Manuel Paulino mandou soltar uma moto ou um caminhão pela rodoviária, e a pessoa chegou lá, o guarda mandou dizer que não soltava, e Manuel Paulino ia lá e disse: quem é você para não fazer o que eu estou dizendo? Quem manda na minha cidade é eu, e eu estou dizendo que é para fazer. Né? Então, Manuel Paulino era uma figura, até hoje uma figura extremamente importante para a gente entender a história de Jardim. É um dos poucos prefeitos, eu disse a você isso ontem, que vivenciou a aventura de inaugurar um cabaré e teve a presença do governador. Não é? Então, assim, inclusive trazendo o nome de Centro Social Avançado Ninho do Amor. Não é? Era o nome bonito que se tinha para o cabaré, existe até hoje para aqui. Para justificar a presença do governador. Exatamente. Tá, existe até hoje aqui no bairro que nós estamos, aqui pertinho da rádio. Né? Hoje é o CRAS. E, além desses, nós vamos ter figuras que pouca gente fala, que é, por exemplo, o Otoniel Menezes, que foi poeta reconhecido. Nós vamos ter a Lourdes Ramalho. Lourdes Ramalho é uma das mais importantes ensaístas e escritoras também da história do estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, falecido na Paraíba. E vamos ter o Janduí Finizola, que é compositor das músicas da Missa do Vaqueiro de Luiz Gonzaga. É vivo ainda, está com mais de 90 anos, morando em Caruaru, salvo engano, em Caruaru, ou em Recife, é uma dessas cidades. E aí ele está lá e as pessoas esquecem disso, sabe? Existe uma música, inclusive, do Janduí que muita gente já cantou, já ouviu e nem sabe que é dele, né? Que é aquela: eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria, e por causa disso o povo canta e nem sabe que é daqui tão pertinho, daqui de Jardim do Seridó, que foi o compositor, foi ele, né? Então, assim, entre essas figuras, entre as muitas figuras, essas são as que eu gosto muito de destacar. Muito bem. Lúcia Araújo está dizendo que é muito enriquecedor o conteúdo do programa. Obrigado, Lúcia, um abraço. Gostaria de mandar um abraço para meu amigo Giovanni Medeiros e sua família aqui em Jardim do Seridó. Ele está assistindo o nosso programa através do Facebook. Lúcia Araújo ainda fala dos Negros do Rosário, que ela tem sua amiga Jardele, aqui em Jardim do Seridó, que é integrante do grupo. Além da dança, muitos outros elementos, como a culinária, fizeram parte da resistência e presença afro no Seridó. Sebastião Azevedo parabeniza Gabriel pelo seu belo resgate da história de Jardim do Seridó. E ele ainda fala aqui que tomara Deus que eu tenha a oportunidade de entrevistar o historiador e escritor Diego Marinho de Góes, que ele também, como Gabriel, tem um grande acervo histórico da nossa cidade. Então já fica aqui o convite a nosso amigo, professor Diego Marinho, quando ele estiver por aqui, quando for lançar o seu livro, ele já está convidado a participar do nosso programa. Então, Gabriel, gostaria de agradecer sua participação, sua contribuição com a história aqui de Jardim do Seridó, tão comum no Seridó, né? Tão comum nas outras cidades. É como se eu, que sou de Acari, me visse na história de Jardim do Seridó se vê na história de Caicó e assim sucessivamente. Então, gostaria de agradecer sua participação, agradecer também a Ana Olívia, que está aqui conosco. Já extrapolamos o horário, tem algumas coisas que ainda iam ao hoje, mas deixamos para a próxima semana. E gostaria de agradecer a participação dos amigos no Facebook, na Rádio Cabugi do Seridó, na Rádios Net. Né? Espero que tenham gostado do programa de hoje. Próxima semana tem mais, principalmente o quadro História da Minha Cidade, né? Trazendo mais uma cidade próxima semana. E tenham todos uma ótima semana, que todos fiquem com Deus. E para encerrar o programa de hoje, Gabriel, eu gostaria que você anunciasse a música de encerramento do programa hoje, que
é uma música dedicada a Jardim do Seridó. Isso, é recém-lançada há pouco mais de um ano, eu acho, salvo engano isso. A música Jardim de José Newton é de autoria do conhecidíssimo, que a gente conhece aqui como Julinho da Tia Lica, não é? Filho de Júnior da Rodoviária, o velho lobo do mar, não é? Que é conhecido também aqui em Jardim. E assim, o Julinho, ele é mestre bonequeiro, e aí ele traz essa música falando de alguns aspectos de Jardim. Por mais que a gente não compreenda a brincadeira da música, a ideia da música, ela é muito gostosa de se ouvir, interessante de se observar, sabe? É um desses devaneios poéticos que a gente tem e termina sendo bem recebido aos ouvidos. Então, aproveitem essa música. Eu agradeço imensamente a todos que nos ouviram, me ouviram. Eu sei que está mais, isso é importante, então muita gratidão, um abraço imenso, sobretudo aos meus familiares, a base de onde eu nasço como historiador, aos meus professores, ex-professores, inclusive os de filosofia, agora que eu estou no curso de filosofia, né? Então um abraço para eles também. E ratifico que quando precisar de mim, Adriano, eu estou à disposição, seja para ir para Acari, seja para falar em algum lugar, nós estamos juntos. E ajudar nas pesquisas, com informação. Sim, aqui, um cooperando com o outro, um mandando foto de um canto, outro mandando do outro, mandando print, mandando conversa, mandando áudio. A gente está sempre conversando, então vamos continuar assim. E se Deus quiser, vamos lançar nosso livro, né? Dar nossa contribuição à história de Jardim do Seridó, Acari do Seridó. Então, pessoal, fiquem com essa música sobre a cidade de Jardim do Seridó. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Escondido entre as serras, meu jardim ali está, bem no meio do sertão, de raios de sol a se banhar. É regado de sorrisos, abobado de saudades. A vida passa sem pressa no embotado da cidade. Eu sou filho dessa terra, pra essa terra eu vou voltar. Minha origem é o jardim, e é lá que eu vou morar. Se der mais eu vou embora, que aqui eu não vou ficar. No tempo que não me enrole, muito em breve eu vou chegar. Eu vou lá pros currais só pra ver os papandis. Vou sair do sítio bravo e vou parar no Tuiuiu. Ver o nego do Rosário andando na procissão. Tomar banho na sangria do açude da comissão. Na ponte de Zé de Baixo vou passar o dia inteiro. Chegando já do Juninho, vou ouvir o sanfoneiro. Vou comprar mais um cordel de George e Azevedo. Tudo isso e muito mais no meu jardim de sossego. Vou lembrar da minha infância e passar lá na Soriente. Nas escolas que estudei, de Calcunha é o certo. Pra me lembrar de Gonzaga, vou ouvir o samba só, que cantam as belezas de Jardim do Seridó. Dessa terra, pra essa terra eu vou voltar. Minha origem é o jardim, e é lá que eu vou morar. Se quer vir mais eu vou embora, que aqui eu não vou ficar. O tempo que não me enrole,